Bem-vinda à Rotina Real! Sejam muito bem-vinda à nossa live das estações. Vocês sabem que toda estação a gente tem um encontro marcado, né? E hoje, dia 20 de junho, por volta das 11h40 da noite, começa então o inverno aqui no Hemisfério Sul. E a gente já tem esse combinado, né? Toda estação eu venho aqui para contar o que essa estação reverbera, como que ela vai agir nosso corpo, que é também parte da natureza. Então, para quem está chegando agora, não me conhece ainda, eu sou Ana Marchini, eu sou terapeuta ayurvédica e eu gosto muito de falar sobre a associação da nossa rotina prática, do nosso dia a dia, com interação com relação à natureza. E o objetivo mesmo é trazer uma forma prática de você conseguir interagir com o inverno. Essa estação que a gente sabe que esfria, né? Não tanto quanto no hemisfério norte. A gente geralmente tem um inverno bem brando aqui, mas a qualidade do clima que a gente está acostumada diminui, né? Assim, fica bem mais frio, às vezes um pouco mais seco, dependendo da região, às vezes também mais úmido, né? E dá aquela sensação de peso, de letargia. O sol fica menos tempo no céu, as noites são mais longas, os dias são mais curtos. Então, tudo isso com certeza também impacta na nossa vida, no nosso humor. E hoje eu vim trazer estratégias muito simples e muito práticas de você conseguir colocar no seu dia a dia, na sua rotina, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, tá bom? Eu conheço a Ayurveda desde 2015, então já são aí 10 anos praticando, desde 2018 atendendo mulheres também, e eu consigo observar que, às vezes, uma prática muito simples pode gerar um resultado muito, muito interessante na sua vida. Então, é com esse intuito mesmo que eu tô chegando aqui hoje para trazer essa visão ayurvédica para o inverno que está começando, tá bom? Eu tenho aqui uma colinha, porque eu anotei bastante coisa e eu quero lembrar de tudo. A cabeça aos 40 já é uma cabeça que está indo para um lado meio vata, né? Então, assim, eu não posso confiar 100% só na minha memória. Então, de vez em quando vocês vão me ver olhando aqui, tá? Mas estou com vocês, viu? Então é isso, gente. Como eu falei, a estação inverno, ela tem uma qualidade mais kafa. Para quem já está mais ligado, assim, na nomenclatura do Ayurveda, kafa é aquela estação que mistura terra e água. Então ela é mais densa, né? A gente está saindo do outono, que é uma estação mais vata, então mais ar e éter, para uma estação de mais densidade. Quando a gente for pensar assim, o que é kafa na natureza, né? Você vai pensar exatamente nas qualidades deste dosha. Então, mais frio, mais úmido, mais lento, mais pesado. É estável também, diferente de vata, que tem essa instabilidade, kapha é estável e é denso também. No nosso corpo, dá para sentir uma espécie de recolhimento, né? Assim, a gente fica com uma sensação mais de querer contrair. E eu sempre falo isso. Se vocês olharem aqui no canal, tem outros encontros de outras estações. A natureza é expande, contrai, expande, contrai. E isso acontece também dentro do contexto das estações. E é muito importante a gente aceitar esse ritmo que a natureza nos convida, porque quem está querendo fazer uma coisa muito expansiva agora, durante o inverno, pode se frustrar, porque realmente é uma coisa antinatural, é contra a natureza conseguir expandir no momento de recolhimento. Os animais que não têm esse pensamento acelerado, que não ficam buscando alta performance o tempo todo, buscam no inverno o quê? Eles vão hibernar, né? Eles vão para suas casinhas, suas tocas, vão ficar recolhidos durante todo o inverno, e é isso que a gente também pode fazer, não de uma maneira totalmente, vou agora parar a vida inteira e vou ficar recolhida, mas saber que esse recolhimento pode trazer muitos benefícios para a próxima estação, quando chegaremos na primavera, que começa dia 22 de setembro, a gente já vai estar com tudo um pouco mais amadurecido, né? Vamos dizer assim. Então, é muito importante essa autoobservação, saber que a estação lá de fora pode reger também coisas sutis dentro de você. Como que a gente vai conseguir observar esse inverno se manifestando no nosso corpo? Primeira coisa, de cara, que já é, assim, muda e é bem perceptível, é a questão da digestão. Para manter o nosso corpo aquecido, quando a temperatura lá fora esfria, quando diminui a temperatura lá fora, o que o corpo faz? Ele trabalha mais, né? Ele aumenta a sua atividade. Então, o fogo digestivo, o Agni, que é o fogo digestivo segundo a Ayurveda, aumenta durante essa época do ano. Qual é a primeira coisa que acontece quando o Agni aumenta? A sensação de fome aumenta também. Então, vocês podem pensar que vocês estão tudo sem vergonha porque estão sentindo muita fome agora no inverno. Na verdade, isso é a resposta de um corpo muito saudável. Que bom que você está sentindo mais fome no inverno. É um sinal de que seu fogo digestivo está respondendo à influência daquilo que está acontecendo lá fora. Maravilha, está sentindo mais fome.
A vontade de comer qual é? Vontade de comer alimentos mais densos, mais pesados, mais gordurosos. Então, vem aí a temporada do fondue com chocolate, né? Queijo, chocolate, vinho, e tudo isso é maravilhoso. É a resposta que o nosso corpo gostaria, né? Para a maior parte das refeições. Só que, se a gente viver 3 meses à base de fondue e chocolate, quando chegar lá na primavera, o nosso corpo vai estar totalmente intoxicado. Então, para responder a esse fogo digestivo mais alto, qual é o ideal? É comer alimentos cozidos, alimentos quentes, alimentos com caldo, pode ter até um pouquinho mais de gordura, colocar ghee, azeite, abacate, tudo isso pode ajudar. Um queijinho ralado a mais na sua sopinha também não vai ser nada assim prejudicial à saúde, mas observar para não se entregar rigorosamente aos desejos desse acne mais forte. Daqui a pouco essa estação vai passar, mas a conta fica, né? Então, muito atentas à qualidade dos alimentos que vão ser consumidos agora durante o inverno. Com relação ao corpo, pele e cabelo, assim, a pele é o maior órgão do nosso corpo, vocês sabem, né? Não faltaram na aula de biologia. Então, a pele sente demais os efeitos do inverno. Por quê? O clima fica mais frio, o clima pode ficar um pouco mais seco, o banho fica mais quente e é natural que a pele também fique mais ressecada. E os cabelos também. Ó, o inverno vai começar a sinais da rebeldia do meu cabelo aqui. Então, ter um cabelo com mais frizz, uma pele mais ressecada, é um lembrete também para a gente nutrir o corpo, proteger essas camadas externas, porque elas são exatamente a barreira entre o nosso corpo, né, nosso corpo físico mesmo, e o ambiente. Com relação à energia e humor, muitas pessoas vão sentir mais sono, vai sentir menos disposição para sair, um pouco mais de preguiça. E, gente, tudo isso é normal dentro dessa época do ano. Para algumas pessoas, precisa ter um pouco mais de atenção se já tiver uma tendência a uma depressão ou sentir já uma tristeza, um desânimo maior, é bom ficar ligada, tá? Com relação à saúde hormonal, principalmente para as mulheres que estão em fase de pré e pós-menopausa, quando muda muito bruscamente a temperatura lá fora, o corpo sente mais também, tá bom? Então pode ser que nessa época aumente a sensação de fogacho, aumente a insônia, e as estratégias que eu vou trazer daqui a pouco também podem ajudar a diminuir um pouco esses efeitos. Com relação à imunidade, o frio, a gente sabe que é a época onde aparece tudo, né? Gripe, resfriado, sinusite, tudo isso tende a aumentar. Por quê? O frio lá fora, de maneira mais úmida, tende a aumentar o muco interno do corpo. E o muco, ele é essa cola, né, para vírus, bactérias, etc e tal. Então, dentro do contexto de imunidade, é importante que a gente busque soluções de conseguir derreter esse muco, não permitir que esse muco aumente nem fique exacerbado. Falando agora um pouco sobre Rituchária, né, que são as rotinas sazonais, principalmente agora a Rituchária de inverno, eu vou trazer a parte prática de como transformar o inverno que está acontecendo lá fora de uma maneira bem agradável para o seu corpo físico, para sua mente, para o espírito, porque quem sabe, ou quem não sabe também é bom saber, o Ayurveda sempre vai olhar corpo, mente e espírito. Nada vai acontecer de maneira isolada. Então não adianta olhar só a parte física se você não está dando atenção também para aquilo que é sutil. A mente, o espírito, o contexto, o ambiente em que você está vivendo, tudo isso importa na visão ayurvédica. Então, lembra que lá atrás eu falei da questão do fogo digestivo, da digestão, como ela fica mais alta? Então, para conseguir nutrir esse corpo, é importante o quê? Alimentos quentes, então sopas, caldos, ensopados, vegetais cozidos no vapor, refogadinho, colocar um pouquinho de ghee, porque tudo isso vai nutrir o corpo sem pesar demais a digestão, que era o caso do fondue, chocolate e outros alimentos também. Dessa maneira, você vai preservar o seu acne, seu fogo digestivo forte, potente, para conseguir esse acne também proteger a sua imunidade e assim o seu corpo conseguir trabalhar, desintoxicar, se nutrir durante esse período mais frio do ano. Um aliado para toda essa nutrição são as especiarias, então pode usar e abusar tanto na parte alimentar quanto nas bebidas também. Então, gengibre, canela, cravo, cardamomo, pimenta do reino, todos esses elementos vão ajudar demais a melhorar a potência do seu acne, tá bom? O que pode ser reduzido nessa época? Comidas frias, então tudo que é salada, iogurte, açaí, sorvete, bebida gelada, todas elas o quê? Apagam o acne. Então é super importante reduzir bastante o consumo desses alimentos. Outro alimento também que pode ser reduzido, e eu recomendo que seja, são os laticínios. Eu sei que o frio pede um queijinho, mas sabe-se que o consumo exacerbado de laticínios pode pesar e aumentar a quantidade de cafa e muco no seu organismo. Então, podendo reduzir o consumo de queijos, ou escolher bem, né? Observar antes a sua digestão, como é que ele tá, ou associar com algum, de repente, algum chá ou algumas especiarias. Tudo isso é buscar aquele contraponto, né? Lembra que eu sempre falo sobre o equilíbrio. O equilíbrio é justamente isso. E água, como eu falei para vocês, eu tenho uma super dificuldade, inclusive vou tomar um gole aqui.
Normalmente eu já tenho dificuldade de tomar água, mas nessa época fria, assim, praticamente eu passo o dia e não lembro de tomar. Eu tenho sempre a minha garrafinha de água aqui comigo e eu coloco também uma térmica, que deve dar aqui uns 600 ml mais ou menos, de água morna para eu ir tomando ao longo do dia. Eu tomo umas 2 dessa daqui, é uma térmica, eu coloco água morna e gengibre, canela, eu vou variando as especiarias e aí vai complementando também. Eu tomo a água em temperatura ambiente, às vezes a água pura também, eu tomo ela morna e aqui com alguma especiaria, eu tomo umas 2 garrafinhas dessa aqui por dia. Isso me ajuda demais a manter a minha potência no fogo digestivo bem forte e também não vacilar no consumo de água, tá bom? Sobre a rotina diária, que eu sempre falo com vocês também, de Natiara, super importante, manter o equilíbrio no descanso. Então, eu, que sou a pessoa que geralmente, nas estações mais quentes, acordo por volta de 5h30, 6 horas, agora no inverno eu acordo umas 7 da manhã. O que é ótimo, porque eu consigo dormir mais tempo, meu horário de ir para a cama é entre 9h30 e 10, e eu continuo respeitando, mas eu durmo um pouco mais, completamente natural. Essa semana mesmo eu atendi uma mulher e ela falou: eu não tô conseguindo ir para academia cedo, e ela pode, né? Ela trabalha como autônoma e ela mudou o horário da academia agora para o horário assim um pouquinho mais tarde, de 9 horas da manhã. E é ótimo, quem tem essa possibilidade, é muito interessante remanejar a agenda para não sair de casa logo no frio, né? Porque é bem frio mesmo, assim. Eu vejo pela a temperatura, tem dias aqui que tá 8 graus, 7 graus nas primeiras horas da manhã. Aí, à medida que o sol vai nascendo, o sol vai chegando, essa temperatura vai se elevando aos pouquinhos e é muito saudável que você vá para a rua, vá para o mundo numa temperatura um pouco mais quente, para o corpo não sentir aquele baque, né? Você tá num ambiente quentinho e de repente tomar aquele susto do frio. A aplicação de óleo sobre a pele, eu sempre falo o quanto é importante fazer a aplicação de óleo, mas nesta época, outono e inverno, assim, eu diria que é praticamente imprescindível. Por quê? O óleo morno sobre a pele, ele vai trazer nutrição e vai trazer uma barreira de temperatura. A gente sabe que o óleo também funciona como um isolante térmico natural. Então, fazer a aplicação de óleo sobre a pele toda, óleo morno, óleo de gergelim, e também nas narinas, pode ajudar muito a diminuir todas as questões aí que a gente sabe que precisa ser prevenido, né? Acúmulo de muco, as vias aéreas às vezes ficam um pouquinho mais ressecadas também. A aplicação de óleo, tanto sobre a pele quanto nas vias aéreas, vai te ajudar demais. E por último, mas não menos importante, movimento. Eu sei que dá preguiça, que no frio não dá vontade de nada, né? A gente tem vontade de ficar o dia inteiro em casa, deitada, assistindo televisão, mas movimentar um pouco o corpo, seja com uma caminhada leve, ou um yoga moderado, ou alongamento, ou para quem já está, né, na prática de atividade física regular, continuar a musculação e tal, vai combater a lentidão do seu corpo, vai melhorar o humor, vai melhorar a sua disposição também, porque às vezes a energia fica toda voltada para aumentar a temperatura do corpo e a gente se sente um pouco com energia mais baixa. Então, continue se movimentando durante o inverno, não buscando performance, aquela coisa assim mais do verão, né? Mas continua se movimentando também, porque o inverno pede movimento, tá? Com relação a estilo de vida, bem-estar, para pensar mesmo agora na parte um pouco mais sutil, assim, do que essas emoções podem reverberar. Eu vou trazer alguns pontos que são importantes, que a princípio podem parecer que são movimentos externos, mas que eles vão cuidar do nosso interior também, tá? Então, manter o corpo sempre aquecido, pés, pescoço, topinho da cabeça, quem sente muito frio nas mãos também. Aproveitar a luz do sol sempre que possível, então, tem que responder uma mensagem na hora do almoço, ou depois do almoço, tomar uns 10 minutinhos do sol, sair para caminhar no sol também no meio do dia, isso vai trazer muita melhora, principalmente para a questão de humor, vitamina D, pode ter redução de vitamina D, a gente sabe o quanto essa vitamina D é vital para o corpo, para o bem-estar, então não deixe de aproveitar qualquer oportunidade de estar no sol com pele à mostra, tá? Super importante também, não adianta chegar lá e ficar cheia de blusa encapotada no sol. Inclusive, assim, palmas das mãos conta, tá? Então, se quiser ficar assim, ó, tomando sol com as palmas das mãos voltadas para cima, pode ajudar também na absorção dessa vitamina D. Priorizar o descanso, a qualidade do sono, o corpo precisa se recuperar, tá? Então, assim, é uma época que gasta muito a nossa energia interna. Então, dormir um pouquinho mais é saudável. Se conectar com aquilo que te nutre, que te dá alegria, relações pessoais. É muito bom também essa época de inverno para realizar alguns hobbies internos. Então, às vezes, quem gosta mais de ler, quem gosta de meditar, às vezes fazer alguma prática manual, fazer algumas escritas, né? Eu gosto muito da questão da escrita terapêutica, páginas matinais, ficar um pouquinho mais na cama e escrever. Tudo isso você vai sentir que você está se olhando, que você está dando sustentação também para o seu corpo, para a sua parte mais sutil. Para a pele, além da parte da bianga, é muito bom usar óleos faciais, corporais, ou até
separei um aqui que eu tô usando, que é da Estera, e não é publi, tá? É que vocês sempre me perguntam que óleo que eu uso. E esse daqui é um óleo Shakti, é um óleo justamente para o ciclo feminino, também voltado para menopausa. Ele tem shatavari, sálvia e gerânio. Eu uso no corpo todo, inclusive o meu está acabando, vou comprar outro da Jaque, e uso na pele também. Então, à noite, depois que eu tiro a maquiagem e tal, eu durmo com esse olhinho na pele, assim, e tem me ajudado muito para não acordar com aquela sensação da pele ressecada, repuxada, sabe? É maravilhoso, depois eu deixo aqui para vocês também. E para imunidade, chás. Gengibre, cúrcuma, colocar algumas gotinhas de limão, alimentos ricos em vitamina C, então também é sempre bom considerar que existe uma farmacinha natural que vocês podem fazer uso, você pode fazer uso e pode ajudar demais, beneficiar o seu corpo a ter imunidade. Não basta só, e o Ayurveda fala muito sobre isso, né? A gente pode impedir que a doença chegue. O preventivo, ele é sempre muito mais interessante do que depois ter que resolver o problema, né? Então, prevenção é o caminho que o Ayurveda recomenda e que eu particularmente tenho usado, e assim, quem me conhece sabe, eu quase não fico doente, e quando fico, porque acontece, né, sou um ser humano, é assim, são 2, 3 dias, querendo chegar e rapidinho me recupero, não ficam muitos sintomas, então eu recomendo muito que você também pratique essa medicina preventiva a favor da sua saúde e da sua imunidade também, não só agora no inverno, mas em todas as estações do ano. Chegando aqui ao fim do nosso encontro, vamos recapitular os pontos chaves. Então, o inverno é uma estação de energia cafa, frio, úmido e pesado, não esqueçam disso, que impacta diretamente a digestão, a pele, o humor e a imunidade. O Ayurveda recomenda contrabalancear com calor, leveza e estímulo. E as principais práticas ayurvédicas que eu recomendo: alimentação, condimentos, abhyanga, náusea, aplicação de óleo no nariz, movimento, descanso, sem esquecer do nosso querido amigo Sol, para fazer esse aquecimento e trazer também melhora no humor, na vitalidade e tudo mais. Eu costumo brincar, outro dia até falei com uma cliente, que o Sol é energia, a gente pode capturar, né? Energia, prana, energia da natureza. Então, não deixa de tomar sol. E essas são recomendações muito simples, mas muito poderosas para o inverno. O Ayurveda, acima de tudo, é sobre a sua individualidade. Cada mulher é única, você tem a sua própria constituição, daquela que você veio, né, da sua natureza, mas também o que é desequilibrado de acordo com o seu contexto. Então, se você está sentindo assim, que o inverno mexe muito com você, de uma forma muito particular, a ideia é que você traga isso de um ponto de vista de autoconhecimento, para amadurecer na sua vida, e um acompanhamento individual, com certeza, pode ser um caminho. Eu ofereço esse acompanhamento individual, é o meu programa Rotina Real, que ele é desenhado para te ajudar a integrar o Ayurveda na sua vida, na sua rotina, de forma sustentável, sabendo que você tem muito trabalho já na sua vida normal, e a gente vai sempre olhar um objetivo específico e promover uma transformação na sua rotina, na sua vida, no bem-estar, pensando nesse mergulho. É um processo bem para amadurecimento, que o inverno, inclusive, convida, e que com certeza você fazendo isso de uma forma guiada, bem estruturada, você vai ter, assim, resultados excelentes, tá bom? Para complementar o nosso encontro, eu vou deixar também o link do guia de inverno para você baixar, então é só ir aqui no link, tá na descrição do vídeo, lá no meu Instagram, @anamarquini, você também pode baixar, eu vou deixar o link lá na minha bio, e eu espero que essas dicas e reflexões tragam para você um inverno gostoso, um inverno consciente, honrando tanto o clima lá fora, a natureza, quanto esse chamado interno também, do recolhimento, da autoobservação. Lembrando também que o Ayurveda nos convida a autoobservar e ajustar a nossa rotina de acordo com as mudanças da natureza, com aquilo que você reconhece como inverno para você, não o que é dito, o que é sobre o inverno, mas aquilo que você reconhece para você. E que o inverno não é essa estação triste, sem vida, mas pode ser e pode se tornar um grande retiro, onde você consegue mudar pequenas coisas na sua rotina e que com certeza podem trazer uma grande diferença. Então, se esse conteúdo reverberou para você e faz sentido, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários o que você deseja colher nesse inverno, amadurecer nesse inverno. Eu acredito que é uma estação muito poderosa, que essa parte introspectiva com certeza pode gerar muitos bons frutos na primavera que está logo aí, tá bom? Então, um beijo, muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!